Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar um assunto baseado no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 12, com o título Aprendendo com seus erros. A Bíblia Sagrada, ela está repleta de instruções para que possamos viver de modo agradável diante de Deus, fazendo somente escolhas que reflitam sua vontade revelada. Nessa noite iremos tomar por base a mensagem de Paulo aos Coríntios. Paulo relata a história do pecado do povo judeu, afirmando que tais fatos são exemplos para que nós possamos tomar, a fim de que não venhamos a cobiçar as coisas más, como os judeus cobiçaram, e vai além ainda nos advertindo: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, naquela época, Paulo já esperava pelo final dos tempos e ele sabia que o pecado era o único meio capaz de tirá-lo da vida eterna. Fica claro nesse texto lido que muitas pessoas sofreram e ainda sofrem por causa da desobediência a Deus. Infelizmente, muitos cristãos em nossos dias sofrem por causa de suas escolhas, sofrem por tentarem caminhar nessa terra conforme o seu coração, deixando de lado tudo aquilo que Deus deixou escrito para nosso ensinamento. Nosso coração é enganoso e muitas vezes ele nos leva a trilhar por caminhos que nos levam ao erro, nos levam ao pecado. Diante desse fato, é nossa responsabilidade conhecer e praticar as lições ensinadas pela Bíblia para viver nesta terra de modo agradável diante de Deus. Infelizmente, irmãos, a natureza humana é fraca. Nós não temos forças que sejam suficientes para resistir. Nós precisamos verdadeiramente da ajuda de Deus. Somos tentados todos os dias e muitas vezes não percebemos as armadilhas à nossa volta. E por confiar em nossas forças, a maioria das vezes fracassamos. Podemos sim fracassar e sermos envolvidos facilmente pelo erro. Qualquer um de nós pode facilmente ser envolvido pelo erro. Confiar em nossas forças é inútil. Precisamos confiar sim em Deus. Paulo nos relata e nos alerta que esses incidentes são sinais de alerta da nossa história. Foram escritos para que não venhamos a repetir os mesmos erros que eles repetiram. A Bíblia, ela nos mostra tanto bem como mal. O bem para praticarmos
e o mal para nós não repetirmos os erros que as pessoas praticaram lá no Velho Testamento e mesmo na época de Cristo. É verdade que os tempos mudaram, os tempos são outros. Mas nós vivemos uma situação semelhante. Os conterrâneos de Paulo viviam o início da igreja. A igreja que estava nascendo na terra. E nós estamos vivendo os últimos dias dessa igreja na terra. E assim como eles, nós podemos confundir todas as coisas. Uma frase que traduz perfeitamente as palavras de Paulo se encontra no livro O Código da Inteligência, escrito por Augusto Cury. Lá ele diz: uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então fica claro que devemos observar a nossa vida, mas também observar a nossa volta. Observar nos outros, para que não venhamos cometer os mesmos erros que eles cometem. A Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de pecados do povo escolhido por Deus. Mas também está repleta de bons exemplos. Esses relatos servem como exemplos a serem seguidos, os bons exemplos, e para que não cometamos os mesmos erros e que possamos evitá-los, os maus exemplos. Diante do exposto, irmãos, podemos citar 7 lições proveitosas para que possamos aprender com seus erros, com os nossos erros. Primeira lição: mude sua maneira de enxergar as coisas. Ser equilibrado vai nos ajudar. Ele nos ajuda a encarar nossos erros. Com isso, se formos equilibrados, vamos viver em paz com nós mesmos e com quem está ao nosso redor. Uma coisa que você não pode esquecer é que você é aquilo que você mesmo cria. Um pequeno problema pode se transformar em uma grande tragédia, mas ao mesmo tempo pode ser transformado em uma nova oportunidade. Vai só depender da maneira que se enxerga esse problema, em que determinada circunstância está acontecendo. É preciso buscar coisas boas em cada situação, pois sempre vamos encontrar aquilo que buscamos. Se você procura coisas boas, então você encontrará as coisas boas. Mas se você procura coisas ruins, procura problemas, eles também vão surgir, você também vai encontrar eles. Então, por que procurar um problema se podemos procurar somente coisas boas? Nessa caminhada, enquanto nós estivermos nessa terra, nós temos um manual de instrução, que nos vai garantir uma vida útil máxima. Quando você compra um aparelho eletrônico lá na loja, um carro, ou mesmo um eletrodoméstico, junto àquilo que você comprou, vem acompanhado um manual de instrução. Para que serve esse manual? Se você seguir direitinho esse manual, você seguir à risca ele, fará com que esse aparelho que você comprou tenha uma vida útil máxima. Assim é também com o ser humano.
Quando você segue à risca o seu manual de instrução, mas que manual? A Bíblia Sagrada, cujo fabricante nos garante uma vida útil máxima, ou seja, Deus nos garante a vida eterna. Se nós seguirmos esse manual, nós vamos encontrar a vida eterna, vamos viver o máximo possível. Porque nesse manual encontramos erros cometidos no passado e que foram registrados para que possamos evitá-los. Sim, esses erros que estão na Bíblia foram registrados para que a gente possa evitá-los. Mas também lá encontramos bons exemplos a serem seguidos. Portanto, irmãos, teremos muito, mas muito mesmo benefícios por imitar a Deus. Cristo Jesus e imitar também os verdadeiros homens de Deus citados na Bíblia. Portanto, irmãos, precisamos aprender a buscar coisas boas em toda e qualquer circunstância. Buscar coisas boas em toda e qualquer circunstância. Você pode ter certeza de uma coisa: você vai encontrar aquilo que você busca. A nossa escolha de hoje, aquilo que você está escolhendo hoje, será a sua colheita de amanhã. Mas infelizmente a maioria dos cristãos usam desculpas para justificar seus erros. Ao invés deles assumir que errou, e em muitos casos se colocam como vítima. Além de não assumir, se fazem de vítimas. É preciso mudar. Mudar essa maneira de pensar. Mudar a forma de enxergar as coisas. Lembre sempre que todos, mas todos mesmo, sem nenhuma exceção, cometemos erros. E ao assumir os nossos erros, é mais fácil enxergar o motivo pelo qual houve esse desvio. E assim, dessa forma, podemos evitar erros futuros. A segunda lição que podemos tirar dessa passagem é que o erro sempre pode ensinar algo bom. O erro sempre pode nos ensinar algo. Sim. O erro serve como professor. Aprender com os erros é uma verdade praticamente absoluta. Pois quando adquirimos um ensinamento de um erro, dificilmente vamos repetir esse erro novamente. Quer esse erro seja cometido por nós mesmos ou por outras pessoas. Erro é sempre erro. Não importa se foi cometido por mim ou por qualquer outra pessoa. Continua sendo erro. Quanto maior for as consequências negativas de um erro, maior será o seu poder transformador. E quando nós assumimos nossos erros, as suas consequências podem ter um enorme aprendizado. Mas olha lá, isso não quer dizer que devemos cometer erros para aprender com eles. Não. Em nossa trajetória nessa terra, é necessário estarmos atentos a tudo o que acontece à nossa volta e aprendermos com os acertos e com os erros de pessoas próximas ou não. Aprender com os erros que as pessoas venham cometer. Lembre-se que sempre há coisas novas para aprender. A nossa vida é um aprendizado constante.
E, consequentemente, um erro cometido pode se tornar uma oportunidade de aprendizado. Sim, um erro cometido é uma oportunidade de aprendizado. A própria Bíblia Sagrada declara: tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino é que foi escrito. Não são minhas palavras, são palavras escritas lá por Paulo lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Portanto, o erro sempre pode nos ensinar algo. O erro não é o fim, mas ele pode ser o início de um novo começo. A terceira lição que podemos tirar dessa passagem: não empurre a culpa para o diabo. A grande maioria das pessoas, dos cristãos, ela não sabe reconhecer com clareza seus erros e tentam sempre se esconder de si mesmo. As pessoas procuram esconder os seus erros de si mesmo. Mas isso é uma questão de cultura. Nós somos ensinados a repetir nossos erros até obter um sucesso, enterrando dessa forma o passado. A maioria das pessoas foram ensinadas. No plano espiritual, é comum os cristãos empurrar a culpa para o encardido, para o diabo. Tudo é culpa do diabo. Quando alguém comete qualquer desatino, ele tenta tirar a culpa de suas costas com a desculpa que caiu na armadilha ou que foi uma vítima do inimigo. Ao assumir que não erramos, mas fomos vítimas de uma cilada do inimigo, é muito mais conveniente do que assumirmos nossos erros e nossas falhas. O inimigo tem as costas largas, então voltamos a jogar toda a falha sobre ele. Sim. Mas essa atitude só tende a piorar as coisas, pois um erro chama outro erro. Isso se pode tornar uma bola de neve. Novos erros vão ser cometidos. Nós só nos tornamos grandes quando reconhecemos nossa fragilidade, que somos muito pequenos, que nós necessitamos de ajuda. Quando isso acontece, nós descobrimos a força contida na fraqueza. Como disse Paulo. Como disse o sábio Salomão. Salomão já dizia: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Está lá, palavras de Salomão, livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Portanto, irmãos, não tende a corrigir um erro com outro erro. Isso não leva a nada. Vai transformar numa bola de neve. A quarta lição que nós podemos tirar dessa passagem é que o erro pode ser uma oportunidade. Quando assumimos nossos erros, estamos abrindo os olhos para compreender as causas que nos levaram a cometer esse erro, compreender as causas que nos levaram a errar. Consequentemente,
poderemos evitar que tais erros venham a se repetir. Nossas escolhas, irmãos, não podem ser feitas de forma precipitada, pois escolhas erradas sempre trarão péssimas consequências. Sim. Se você se precipita e escolhe errado, as consequências vão vir. E infelizmente, as pessoas costumam fazer escolhas sem pensar. Eles não pensam nas consequências. Uma vez que a preocupação inicial é o prazer imediato, ou mesmo o lucro certo. Esse imediatismo tem afetado muitas pessoas. E não são poucos os evangélicos que estão indo por esse caminho. Não, os evangélicos também estão indo por esse caminho. Eles estão indo no mesmo caminho. Isso tem culminado em conflitos no meio que vivem, problemas financeiros gravíssimos e até mesmo suicídio. Observe que a fé não impede de errarmos. Não, a fé não impede de errarmos, mas torna nossos erros significativos. Nas derrotas, nossa fé ajuda a transformar nossos erros em uma preparação para novas oportunidades. Para termos novas oportunidades, se faz necessário nos afastarmos de nossas certezas, uma vez que o passado é seguro, é conhecido, impossível de ser mudado. Mas o futuro, esse sim, esse nós podemos começar a construir hoje. Construir indo de encontro com novas oportunidades, fugindo de toda e qualquer tentação, não confiando em nossas próprias forças, buscando em Deus forças para vencermos nossos desejos que são interiores, vencer as propagandas que nos impulsionam para o erro, lembrando sempre que não estamos sós e que Deus estará sempre ao nosso lado para nos ajudar a vencer. Ninguém é perfeito, irmãos. Ninguém. Todos erramos. Até mesmo os grandes heróis bíblicos erraram, cometeram erros. Eles cometeram erros. Mas uma coisa é certa, é em nossa fraqueza que Deus se apresenta forte. Veja o que está escrito. Deus escolhe as coisas fracas e loucas do mundo para mostrar sua grandeza. Não são palavras minhas, é palavras que está lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 31. Portanto, irmãos, vamos fazer tudo sem murmuração. Fazer tudo sem contendas, para nos tornarmos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Nos tornarmos inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual devemos resplandecer
como os reinos do mundo. Olha que palavra bonita Paulo falou aos Filipenses, capítulo 2, versículo 14 ao 15. Nos tornar irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Em suma, irmãos, todos os dias faça o seu melhor. Confie em Deus. Confie em Deus para fazer o que restar. Aprenda a buscar coisas boas. Coisas boas em toda e qualquer situação. E assim encontrar melhores oportunidades. Oportunidades para o seu futuro. Pois com essas atitudes, irmãos, elas podem nos levar em todas as áreas de nossa vida e nos salvar. Ela pode nos levar, ela pode nos salvar. São atitudes básicas que todo cristão deve fazer. Portanto, irmãos, viva na dependência de Deus. A quinta lição que podemos tirar dessa palavra de hoje é uma coisa que muita gente tem feito atualmente. Não confunda. Liberdade não é libertinagem. Se por um lado a liberdade é uma independência, é autonomia, é espontaneidade de cada ser humano, por outro lado a libertinagem é fruto do uso errado da liberdade. Porque a libertinagem demonstra irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade que pode prejudicar não só a própria pessoa, mas também a outras pessoas à sua volta. Portanto, nós não podemos confundir liberdade com libertinagem. Se de um lado temos livre-arbítrio para escolhas, por outro lado temos de arcar com as possíveis consequências de nossas escolhas. Não é preciso ser um cristão ou ter fé em Deus para diferenciar uma coisa da outra. A maioria das pessoas, na hora da raiva, faz o que vem à sua cabeça. Não pensam, não refletem, não vêm refletir as consequências futuras. Agem como crianças. Esquecem de nossos direitos e liberdade. Esquecem que nossos direitos e liberdade termina quando começa o direito do nosso próximo. Nós temos liberdade sim, mas nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Os nossos direitos acabam quando os direitos do outro, do nosso semelhante, começa. Portanto, nossa liberdade tem limite. E tudo que ultrapassa esse limite é libertinagem. Infelizmente, irmãos, existe soberba, existe orgulho dentro das igrejas. A igreja é o lugar que deveria reinar paz. Mas existem conflitos. E quando há discórdia, novas portas são abertas para que o encardido possa entrar. Ao escrever para Coríntios, Paulo revela que naquela igreja havia divisões de pensamentos.
e, consequentemente, divisões entre os membros. E ele adverte. E adverte que eles não devem agir como crianças, que eles devem se unirem em um só pensamento. Se unirem em um só pensamento conforme a graça de Deus que para eles foi concedida. Paulo adverte aos Coríntios. Com isso, Paulo estava querendo dizer que cada um fazia como bem entendia. E justificava os seus erros com a desculpa de estarem seguindo ensinamentos de Paulo e de outros personagens citados. Porém, não estavam preocupados com os erros, mas sim em justificarem suas ações. Contudo, irmãos, isso não era um privilégio somente da igreja de Corinto. Não. Mas essa prática tem se espalhado por todo o tempo e podemos encontrar nos nossos dias, nas nossas igrejas, esses fatos. Você não precisa procurar muito, não. Se você observar na sua igreja, acontece isso. Olha que está escrito na palavra: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. É Paulo falando aos Coríntios. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o nos seus caminhos e ele endireitará tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Seja isso o refrigério para os teus ossos. Palavra descrita no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 8. E vai além. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Provérbios, capítulo 16, versículo 2. A sexta lição que nós podemos tirar dessa passagem é vencendo nossos erros. Existe um adágio popular que diz: errar é humano, permanecer no erro é burrice. Esse adágio popular nos ensina que é preciso aprender a fazer o que é certo. Portanto, irmãos, o erro é preciso ser reconhecido. Salomão disse: jamais prosperará quem encobre suas transgressões, mas alcançará misericórdia quem as confessa. Livro de Provérbios, versículo 28, capítulo 13. Portanto, é preciso reconhecer nossos erros. Jamais tentar encobri-los. Nós não podemos tentar encobrir nossos erros com outros erros. Nós devemos estar focados nos acertos e não nos erros. Se nós procedermos assim, com toda certeza vamos ser atraídos pelo que está correto, deixando de lado as preocupações que tiram nosso sossego e capacidade
de uma melhor reflexão. Quando Cristo Jesus disse: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Lá em Marcos, Cristo falou isso, Marcos, capítulo 2, versículo 21. Com isso ele queria dizer que quando fazemos algo errado, devemos reconhecer o nosso erro, levantar nossa cabeça e jamais tentar costurar nosso erro com outro erro, um erro ainda maior, pois tudo vai ficar pior. Lembre-se que aprender com os erros muitas vezes é mais importante que resolvê-los. Nem sempre Deus vai permitir a solução completa de todos os nossos erros. Nem sempre Ele vai nos dar solução completa para os desafios que estão à nossa frente. Mas uma coisa você pode ter certeza. Com toda certeza, Ele permitirá que venhamos a crescer quando com Ele nos defrontamos. Crescimento nenhum pode surgir sem que haja alguma oposição. Mesmo porque a nossa vitória não é determinada pelo número de vezes que caímos, mas pelo número de vezes que conseguimos levantar. Cair você pode, ficar prostrado não. É preciso levantar. Decida mudar. Abra o seu coração. Exponha seus sonhos, seus desejos, seus sentimentos. Exponha para quem você ama. E Deus, com toda certeza, vai abençoar a sua vida. Está caído? Levante-se. Erga a sua cabeça. Decida por fazer as coisas certas. Então Deus vai operar na sua vida, ajudando você a mudar no que for preciso. Humilhe-se quando for preciso. A humildade abre portas para receber o favor de Deus, mas também abre portas para receber favores do homem. Pedir perdão por um erro cometido não é ato de covardia, não é um ato de humilhação, é um ato de coragem. Bem-aventurado o homem que consegue pedir perdão. Está escrito: o temor do Senhor é instrução de sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Provérbios 15, versículo 33. A sétima lição: aprendendo com os erros. Aprendendo com os erros. Errar faz parte da natureza humana. Sim. Porém, persistir no erro é uma atitude irracional. Errar é comum, é normal para o ser humano. Mas se você persiste no erro, você está sendo irracional. É verdade que ninguém gosta de errar. A maioria das vezes, ao errarmos, somos afetados. E nos traz dores, aflições, mexem com o nosso orgulho e revela quem realmente somos.
Todo ser humano erra. Não existe um único justo. Mas com humildade podemos aprender com os nossos erros. Uma vez que o erro sempre pode nos ensinar, sempre. Ensinar alguma coisa de bom. Mas se nós queremos aprender com os erros cometidos, é preciso identificá-los. Identificar com clareza, assumindo nossa responsabilidade diante de Deus. Nossos erros revelam nossas fragilidades, revelam nossa dependência de Deus. Nossos erros são lições que aprendemos para que possamos assumir uma postura nova e diferente. Ao aprendermos com nossos erros, podemos evitar cometer erros comuns com simples atitudes. Evitar erros não alimentando aquilo que você sabe que pode trazer destruição. De maneira alguma queremos justificar nossos erros, mesmo porque são erros e nunca são bons. Nossos erros nunca são bons. Apenas queremos mostrar que podemos perfeitamente enxergá-los e a partir deles tomar decisões que nos levem ao centro da vontade de Deus. Como eu já falei, ninguém está isento de errar. Não, ninguém está isento de errar. Nós podemos evitar cometê-los. Porém, uma coisa é certa, mesmo errando, sempre existe uma esperança em Cristo Jesus. Ele é o nosso advogado. Ele mesmo falou que ele seria o nosso advogado perante o Pai. E nós sabemos que podemos confiar plenamente em Cristo. O salmista escreveu que quem aprende com seus próprios erros é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está lá no Salmo 1. Então existem 3 tipos de pessoas sobre a terra. 3 tipos de pessoas sobre a terra. Uns que aprendem com seus próprios erros. Outros que aprendem com os erros dos outros. E outros que não aprendem com erro nenhum. Dentro desses 3 tipos, de pessoas, no meu modo de ver, é melhor pertencer ao segundo grupo. Ou seja, é melhor aprender com os erros dos outros do que a gente errar para aprender. É muito mais confortante, é muito melhor aprender com os erros dos outros do que ter de passar de sabores e experimentar fracassos para aprendermos nossos próprios erros. Existe um adágio popular que diz: deixe o fulano quebrar a cara, assim ele aprende. E outro adágio que diz: devemos aprender com nossos próprios erros. Existem pessoas que não conseguem aprender mesmo errando muito. Por isso é importante sabermos
que melhor do que aprender com os próprios erros é aprender com os erros dos outros. A Bíblia é clara, ela diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Isso eu estou falando não, está escrito lá em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Porém, Deus é compassivo, Deus é misericordioso, Ele não se arrepende de nada. E Ele tem nos repreendido sem cessar. Com certeza Deus fica ressentido com os nossos erros. Mas Ele sabe que nós somos imperfeitos e que somos pó. E que somos capazes de errar. Mas Ele está pronto para perdoar aqueles que o procuram. Além de nos perdoar, Ele quer que tenhamos a mesma visão que Ele sobre os erros. Não sou eu que digo isso aí, não. Lá no livro de Salmos, capítulo 130, versículo 3, está escrito. Ele quer que nós tenhamos a mesma visão que Ele tem sobre os erros. A sua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. Se nós nos lembrarmos dessas verdades, nós podemos evitar escolhas que parecem direitas, mas que ao final delas são caminhos de morte. Então aprenda com os erros, que Deus te ajudará. Amém.